Eles não te machucaram por acidente. Eles escolheram fazer isso. Não num momento de fraqueza, mas num momento de poder, porque te machucar os fez sentir algo. Os fez sentir controle. Os fez sentir fortes. Isso lhes deu o que não conseguiam obter em nenhum outro lugar: importância. Carl Jung uma vez disse: a razão pela qual as pessoas machucam outras é porque estão projetando sua própria dor. Mas há mais do que apenas projeção. Às vezes, a dor é a única linguagem que conhecem. Às vezes, eles não estão tentando te quebrar. Estão tentando quebrar aquilo do que você os lembra. Você os lembra da inocência, do amor, da vulnerabilidade, e isso os apavora. Não porque seja fraco, mas porque é algo que perderam há muito tempo. E quando você demonstrou bondade, quando permaneceu leal, mesmo quando eles te afastavam, quando os perdoou mesmo sem eles pedirem desculpas, você se tornou um espelho. Um espelho que refletia sua vergonha, suas feridas não curadas, sua imaturidade emocional. E em vez de se curarem, escolheram quebrar o espelho. Escolheram te machucar porque era mais fácil do que enfrentar a si mesmos. Vamos ser brutalmente honestos por um momento. As pessoas não machucam apenas os fracos. Elas machucam os gentis. Elas machucam os consistentes. Elas machucam aqueles que não revidam, porque esses são os que não irão embora. Esses são os que tentarão compreender. Esses são os que dirão: talvez eles estejam apenas passando por algo difícil. Mas Jung nos alertou: quando você suprime sua sombra, ela te controla da escuridão. E para muitas pessoas, machucar outros é como essa sombra escapa. É como ela se alimenta. Veja, as pessoas que te machucaram não viram uma pessoa. Viram um alvo seguro. Você era seguro para decepcionar, seguro para ignorar, seguro para mentir, seguro para abandonar. E por quê? Porque você ensinou a eles que sempre estaria lá. Ensinou que sempre daria mais. E quanto mais você dava, mais eles tomavam. Até você começar a questionar se era o problema. Mas aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Você nunca foi o problema. Seu amor era, sua lealdade era, sua presença era, porque quanto mais real você era, mais falsos eles se sentiam. E quando alguém vive atrás de uma máscara de força, de perfeição, de confiança, sua honestidade emocional parece uma ameaça. Então eles te punem por isso. Não por lógica, mas por sobrevivência. Eles te quebram porque quebrar você é mais fácil do que se curar. Jung explicou isso através do eu sombra. A parte de nós que guarda todos os traços que nos recusamos a ver. A inveja, a raiva, a culpa, a insegurança. E quando alguém se recusa a fazer o trabalho da sombra, eles direcionam esses sentimentos para fora. Culpam, atacam, machucam e destroem as próprias pessoas que tentam amá-los. E você se tornou um alvo de sua dor não processada. Eles te machucaram, não porque não se importavam, mas porque pensavam que você nunca revidaria. E em sua lógica distorcida, seu silêncio era permissão. Mas deixe-me perguntar algo. Quantas vezes você ficou calado quando doía? Quantas vezes minimizou sua dor para que eles não se sentissem mal? Quantas vezes perdoou pessoas que nem sequer pediram desculpas? Porque se você fez isso, você não é fraco. Você está ferido e provavelmente vivendo sob uma crença perigosa. Se eu for bom o suficiente, eles pararão de me machucar. Mas eles não pararão, porque nunca foi sobre o quão bom você era. Foi sobre o quão quebrados eles são. E quanto mais você tenta provar seu valor para alguém que está comprometido em não te entender, mais dor você herda. Carl Jung uma vez disse: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. O despertar da consciência. É hora de tornar isso consciente. A verdade, o padrão, a dor que você continua tentando intelectualizar, as pessoas que você continua tentando consertar. Elas não estão te machucando por acaso. Estão fazendo isso porque no fundo sabem que você tentará entendê-las em vez de deixá-las. Essa é a armadilha. Porque aqui está a verdade amarga. Você não está aqui para ser a esponja emocional de alguém. Você não está aqui para absorver dor em nome do amor. E você não está aqui para conquistar decência básica. Ninguém que genuinamente te ama fará você questionar sua realidade.
Ninguém que te valoriza fará você sentir que está pedindo demais. E ninguém que é verdadeiramente consciente usará sua lealdade como arma. Então, o que fazer agora? Algumas pessoas não te machucam porque estão sofrendo. Elas te machucam porque isso lhes dá prazer. Deixe isso afundar. A pessoa que te deu falsas esperanças, que desapareceu sem aviso, que zombou dos seus sonhos ou usou suas emoções contra você, elas não fizeram isso acidentalmente. Sentiram poder nisso. Controle, superioridade. Segundo a teoria da sombra de Jung, há uma parte oculta em todo ser humano que secretamente gosta da destruição, especialmente a destruição emocional. Porque quando alguém pode te fazer chorar, te fazer correr atrás, te fazer implorar por amor, eles se sentem como deuses num mundo moribundo. E naquele momento distorcido, sua dor se torna a prova deles de que importam, de que ainda podem afetar alguém, de que ainda existem. Você pensa que eles são insensíveis? Não. Eles estão te observando se desfazer. E essa é a droga deles. Agora, a maioria das pessoas não quer admitir isso. Queremos acreditar que todos são apenas incompreendidos, que pessoas feridas ferem pessoas. Mas aqui está a verdade mais sombria. Algumas pessoas te machucam não porque estão quebradas, mas porque estão entediadas. Porque ninguém mais lhes dá essa descarga emocional. Porque você se tornou a fonte de dopamina deles. E é aqui que fica perigoso. Há um padrão em pessoas emocionalmente manipuladoras. É sutil, quase invisível. Funciona assim. Primeiro, eles te idealizam. Te dizem que você é diferente. Te inundam com elogios. Te fazem sentir escolhido. Depois começam a te desvalorizar. Apontam suas falhas. Ficam frios. Param de responder com a mesma energia. Te machucam, depois te recompensam. Te ignoram, depois enviam uma mensagem doce. Te diminuem, depois dizem que não foi isso que quiseram dizer. Desaparecem, depois voltam com um elogio. Esse padrão desencadeia um loop psicológico chamado reforço intermitente. É o mesmo loop usado no jogo. Você não sabe quando o amor virá, então corre atrás com mais força. E enquanto você está confuso, pensando demais, duvidando de si mesmo, eles sentem controle. Eles sabem exatamente o que estão fazendo porque já fizeram isso antes. Com outros, consigo mesmos, com qualquer um que chegue muito perto. Jung acreditava que pessoas que não integraram sua sombra a projetarão violentamente nos outros. Elas machucarão aqueles que as amam porque associam amor com controle, medo ou humilhação. Talvez tenham sido controladas na infância. Talvez tenham sido ridicularizadas por serem emocionais. Talvez tenham sido amadas condicionalmente, apenas quando performavam, obedeciam ou se calavam. Então o que acontece? Eles crescem e, sem saber, repetem o script. Tornam-se aqueles que controlam, que retêm, que punem, porque no fundo acreditam que isso é amor. Então, quando você lhes deu suavidade, quando deu honestidade, quando fez espaço para as emoções deles, eles não se sentiram gratos. Sentiram-se inseguros porque você estava jogando um jogo diferente, um jogo de cura. Mas eles só conhecem o jogo de machucar. E se você tentar amar alguém que ainda é viciado no caos, você se tornará o gatilho deles, o inimigo, o saco de pancadas emocional. E pior de tudo, eles farão você acreditar que a culpa é sua. Carl Jung nos alertou sobre isso. Ele disse: conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Se você não conhece sua própria escuridão, confundirá manipulação com conexão. Confundirá drama com química. Confundirá punição com amor. Mas vamos quebrar essa ilusão. Se alguém repetidamente te machuca e depois te culpa por isso não é um mal-entendido. É manipulação. Se alguém te faz sentir culpado por precisar de amor, isso não é o jeito deles. É fome emocional. E se alguém desaparece quando você mais precisa, mas reaparece quando você começa a seguir em frente, isso não é amor. É controle. Aqui está o que ninguém te conta. As pessoas nem sempre te machucam porque não têm consciência. Às vezes, fazem isso porque sabem que você voltará. E enquanto você continuar voltando, elas continuarão se alimentando da sua autodúvida. Então, o que você pode fazer? Reconheça o padrão. Escreva-o. Diga em voz alta:
Veja-o em plena luz. Retire sua energia, não para puni-los, mas para se proteger. Pare de se explicar para pessoas comprometidas em não te entender. Você não deve esclarecimentos a alguém que repetidamente abre suas feridas. Comece a fazer o trabalho da sombra. Se você não enfrentar a parte de você que quer consertá-los, sempre atrairá pessoas que precisam ser consertadas, porque a parte de você que quer provar seu valor é a mesma parte que atrai pessoas que o testam. E esse é o loop que você deve quebrar. Então, o que fazer quando percebe que alguém tem te machucado de propósito? Não porque está sofrendo, não porque não sabe fazer melhor, mas porque gosta de te ver se curvar. Carl Jung disse: a razão do mal no mundo é que as pessoas não conseguem contar suas histórias. Mas algumas pessoas têm plena consciência de sua história. Elas só não querem mudá-la porque funciona para elas. E se você for honesto consigo mesmo, provavelmente tolerou esse comportamento. Perdoou rápido demais, explicou demais, ficou tempo demais. E eles aprenderam que você não vai a lugar algum. Esse foi o sinal verde para fazerem de novo. Mas agora você está aqui, despertando, percebendo. E agora vem a parte mais perigosa. O que você faz depois da percepção? Porque a cura não começa com vingança, começa com contenção. Você ficará tentado a enviar uma mensagem longa, confrontá-los, provar que descobriu tudo. Não faça isso. No momento que você explica seu despertar, você lhes dá outro script para manipular. Deixe seu silêncio ser a mudança. Deixe sua ausência gritar o que suas palavras costumavam sussurrar. Veja, pessoas que dependem de machucar outros para validação esperam que você permaneça no loop, que seja previsível, que reaja emocionalmente. A ameaça real? Você quebrar o loop silenciosamente, sem aviso, sem explicação. É quando o controle morre. Jung acreditava que quando a sombra se torna consciente, você ganha um poder que ninguém pode tirar. Então aqui está como transformar sua percepção em transformação. Primeiro, pare de explicar demais. Quando alguém constantemente te machuca e você continua explicando seus sentimentos, você está os treinando a ignorar sua dor. Está ensinando que seus limites são negociáveis, que seu amor é incondicional, mesmo quando abusam dele. De agora em diante, fale uma vez, deixe claro, depois haja. Segundo, desapegue sem drama. Você não precisa anunciar sua saída, não precisa ter a última palavra. Apenas desapareça do campo emocional. Pare de reagir. Pare de postar coisas que eles verão. Pare de esperar que mudem. As pessoas sentem a mudança quando você para de fazê-las o centro do seu mundo interior. Terceiro, faça o trabalho da sombra. Pergunte-se, por que atraí essa dinâmica? Que parte de mim precisava dessa dor para se sentir viva? Cada ferida emocional que você tolera está ligada a uma história que você não reescreveu. E quando você a reescreve, para de estar disponível para aqueles que se alimentam da sua confusão. Quarto, reconstrua seus limites emocionais. Isso não é sobre muros, é sobre portas com fechaduras. Nem todos têm acesso à sua suavidade, nem todos merecem sua lealdade, nem todos que precisam de você deveriam te ter. Jung disse que a individuação, tornar-se seu verdadeiro eu, requer caminhar sozinho pelas partes de você que ainda estão acorrentadas. A parte que ainda pensa que amor significa consertar. A parte que ainda acredita que sofrimento conquista atenção. A parte que confunde silêncio com paz. Caminhe por isso sozinho, se necessário. É assim que você se torna perigoso para aqueles que uma vez te controlaram. Quinto, nunca volte a implorar. Implorar por amor, tempo, atenção, esclarecimentos é autossabotagem disfarçada de esperança. No momento que você implora, você os ensina que estão acima de você. E essa dinâmica nunca se cura, porque uma vez que provam esse poder, sempre o quererão. Escolha a dignidade, mesmo quando é solitária. Especialmente então, porque aqui está a reviravolta real.
As pessoas que mais te machucaram são aquelas que sabiam exatamente como você queria ser amado. Usaram seus sonhos contra você, sua suavidade como arma, sua vulnerabilidade como mapa. E é isso que torna tão difícil deixar ir, porque não parecia falso. Parecia perfeito, até não parecer mais. Então você continua esperando que voltem àquela versão, mas não voltarão, porque aquela versão era isca. Carl Jung diria: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Então torne consciente, faça doer, torne real, torne inesquecível, para que nunca repita novamente. Nem mesmo precisa estar bem agora. Você só precisa reconquistar as partes de você que foram lentamente apagadas em nome do amor. Porque você nunca foi emocional demais, sensível demais, demais. E começa a perguntar: por que eu deixei que ficassem? Você tem a resposta agora. Não a desperdice. Antes de ir embora, se este conteúdo abriu algo dentro de você, não apenas role para baixo. Sente-se com isso, sinta-o. Depois reconstrua. Porque no momento que você entende por que eles te machucaram, você para de implorar por amor daqueles que só entendem poder. Você não está quebrado. Você está apenas se tornando consciente. E é aí que sua transformação começa. O momento em que você percebeu que alguém estava te machucando de propósito foi quando começou a recuperar seu poder. Diga isso em voz alta. Você se sentirá mais leve. A pessoa que lhe deu falsas esperanças, que zombou dos seus sonhos, que usou suas emoções contra você, elas escolheram fazer isso. E agora você escolhe não permitir mais. Essa é a diferença entre ser vítima e ser sobrevivente. A consciência é sua arma mais poderosa. Use-a.